Oi, pessoal. Toda iniciação pressupõe uma morte, já que todo início vai pressupor o final de algo que o antecedeu. Assim foi criado todo o processo evolutivo da manifestação cíclica, ao qual estamos atrelados desde o raiar da aurora dos tempos, em que teve início a evolução humana nesse plano. E por se tratar de uma lei maior, então nada está fora desse movimento. E assim, em vidas sucessivas, nós vamos iniciando, realizando e finalizando, para em seguida iniciar novamente, sempre no caminho da evolução, pois é assim que a manifestação acontece e é assim que a consciência se firma nesse plano. Existe um grande ciclo universal, subdividido em pequenos ciclos que se sucedem através das raças, rondas, cadeias e sistemas de evolução, regidos pelo compasso setenário. E como não poderia deixar de ser, por termos sido criados a essa imagem e semelhança, em nossas vidas, em nossos corpos, acaba ocorrendo o mesmo. E conforme evoluímos, a mônada também evolui. Esse caminho deveria ser constante e progressivo até que cumprisse todo o seu processo da manifestação evolutiva. Não houvesse ocorrido a chamada queda dos anjos ou a revolta de Lúcifer, juntamente com toda a sua corte de anjos rebeldes, conforme a gente vem falando em vários vídeos aqui no canal, que acabou provocando um hiato, uma ruptura nesse metabolismo. Mas como isso teria interferido no processo evolutivo da consciência humana? Imaginemos então um caminho elevado e formado por várias lajes sequenciais, apoiadas umas às outras, que no seu conjunto constituiria toda a nossa caminhada evolutiva. Ocorre que uma dessas lajes, mais precisamente a quinta, acabou sendo destruída, o que provocou o aparecimento de um abismo entre dois pontos, que precisa agora ser transposto para que consigamos realizar o nosso propósito de alma. Lembrando que nesse abismo existe a total ausência de luz, que voltará a existir apenas do outro lado deste. Assim, caminhamos então inicialmente pela primeira laje, depois passamos para a segunda, depois a terceira, em seguida a quarta, quando nos deparamos com esse abismo que precisamos saltar. Alguns tentam dar o pulo dali mesmo, porém dificilmente conseguem atingir o outro lado. Neste caso, ocorrem as quedas grandes e pequenas que estudamos, como por exemplo, a Lemúria e a Atlântida, como citações das grandes quedas, que se refletem nas quedas pequenas, que são as civilizacionais da nossa história. O que nos resta então? Retornar para tomar impulso, correr e finalmente saltar. Por mais bom preparo que uma pessoa possa ter, dificilmente dará esse salto simplesmente da beira do abismo sem fazer esse movimento. Embora resolvamos ficar parados e fazer algum projeto de ponte, precisamos compreender que o material necessário para construir essa ponte obrigatoriamente terá que vir pelo caminho já percorrido. Ou seja, somos obrigados a retroceder nesse trajeto de qualquer maneira para que possamos avançar. Sem contar que para construir uma ponte é necessário que conheçamos a extensão do abismo, porém este está na ausência de luz. Mas lembremos que do outro lado existe a luz, embora não a vejamos. Então, algo ou alguém precisa primeiramente fazer esse movimento de saltar esse abismo para atingir o outro lado da escuridão e se encontrar com a luz novamente. E em seguida, nos trazer essa informação do outro lado para que essa ponte possa ser projetada e finalmente construída. Aqui existe um fator kármico nessa história bastante interessante. Aquele que quebrou, participou da destruição da laje, que construa a ponte. A esse movimento de voltar espontaneamente para impulsionar o salto, retesar o arco para lançar a flecha, descer para poder subir, voltar e revisar para poder avançar, damos o nome de caminho iniciático, que é quando nos lançamos de livre e espontânea vontade ao início de um processo que nos levará ao grande salto. Outras pessoas acharão mais segura a hipótese da construção da ponte,
cujo projeto vai acontecer dentro de um método em etapas sucessivas e previsíveis, assim como acontece num colégio iniciático quando percorremos os graus, que vão variar em número de acordo com a metodologia e objetivo de cada um, conforme o seu propósito inicial. Mas como o projeto requer o conhecimento e suporte do outro lado da escuridão para que possa virar realidade, é necessário que os colégios também nos preparem para o salto, embora esse preparo não seja a sua função exclusiva. Dentro desse raciocínio, aqueles poucos que conseguem realizar o salto para o outro lado seriam os verdadeiros iniciados que acabam recebendo a função de dar suporte para a construção da ponte até que todos possam passar, quando finalmente aconteceria um grande avanço coletivo da humanidade. Lembrando sempre que para que consigamos dar esse salto, é necessário que superemos o nosso medo do abismo e da morte, e para isso é preciso que nos lancemos no escuro para que entremos em contato com ela, para que nos confrontemos com a morte. Por isso, em muitas iniciações, os discípulos entram de olhos vendados ou são conduzidos no escuro a uma reflexão a esse respeito. Dentro desse exemplo do salto físico que estamos citando, não adianta a gente ficar então apenas cuidando da alimentação e estudando o corpo humano. É necessário que exercitemos esse corpo de modo prático e objetivo. Lembrando que, neste caso, esse corpo está simbolizando o eu individual de cada um, porque é ele que vai dar o salto. Vale a pena a gente frisar que os colégios iniciáticos apenas nos preparam para o salto que, uma vez concluído, seria a iniciação real, porque neles recebemos apenas a iniciação simbólica, que nos fornecerá elementos para nos auxiliar em nosso processo individual, assim como os exercícios de uma escola que nos prepara para um exame. O que significa que o simples fato de frequentar um colégio iniciático não nos transforma em iniciados. A escola não faz o exame ou o salto por nós. A iniciação real só acontece na hora do salto. E não é pré-requisito que frequentemos uma escola de iniciação para termos condições de dar esse salto. A diferença é que a escola nos dará suporte, ou pelo menos deveria dar suporte para isso. Eu digo deveria porque ela vai acelerar o nosso processo de purgação, vai trazer à tona as sombras que precisam ser trabalhadas ou redimidas por cada um. Ocorre que, sem a orientação adequada, podemos nos identificar demais com essas sombras e, nesse caso, ficaríamos retidos no processo, apesar de frequentarmos um colégio iniciático. Esses centros, então, se utilizarão de métodos onde serão trabalhadas mais as questões ligadas aos nossos corpos sutis e estágios de consciência. Por isso, nos seus ritos de passagem, serão utilizados elementos arquetípicos universais e coletivos relacionados ao desenvolvimento do estágio em questão, seja o trabalho da mente ou da superação da emoção, por exemplo. Porém, não de modo racional, mas sim de modo mais intuitivo. Por quê? Porque a intuição é o outro lado onde devemos apoiar a nossa ponte. Sem o desenvolvimento dela, não iremos a lugar algum. O rito, por si só, não realiza nada, mas abre o caminho para a realização. É apenas como uma porta que se abre para um cômodo escuro e desconhecido que cabe a cada um de nós iluminar e organizar. Uma porta voltada à conquista e exploração dos nossos mundos interiores, onde mergulhamos na causa de nós mesmos para deixarmos de ser a consequência que acabou formulando a nossa personalidade. O rito iniciático verdadeiro está nos preparando para a morte dessa personalidade e não para o reforço dela, está nos preparando para o salto. Sem esse trabalho, nada acontece. Ficamos apenas no portal, acreditando que realizamos ou somos alguma coisa ou temos algum título. A iniciação real não vai acontecer na previsibilidade dos ritos, mas sim nos momentos em que somos confrontados com as incertezas, as dúvidas e quando tudo foge do nosso controle, tanto fora
quanto dentro de nós, que é quando somos postos à prova de modo inesperado, porque a divindade é inesperada. E é nessa hora inesperada é que estamos diante dela, é que nos encontramos à beira do abismo para dar o salto. E quando somos envolvidos por todo tipo de incertezas, medos e inseguranças, percebemos que estas nada mais são do que uma parte das manifestações das nossas sombras a serem redimidas, mas também não só os medos e as inseguranças, como ainda a egoidade, a vaidade, a prepotência, entre outros. Porque para saltar o abismo é necessário que as enfrentemos e as deixemos para trás, mas para isso é necessário que as conheçamos, e por isso elas se manifestam nos colégios. Não há como resgatar a emoção sem viver a emoção, até que aquela experiência seja esgotada. De modo algum, isso significa que temos que ser permissivos nos casos das emoções negativas, mas sim realistas com a gente mesmo e admitir que as temos, admitir que as trazemos dentro de nós. Por isso, os ritos vão usar de elementos que atuem diretamente sobre as nossas emoções, como músicas, teatralizações e outros, para que possamos resgatá-las, muitos até nos colocando diante da própria sombra, o que significa que os ritos verdadeiramente iniciáticos nem sempre devam ser experimentos necessariamente agradáveis, mas é quando surge o desconforto da alma perante nós mesmos é que o crescimento acontece, porém crescer é doloroso. Essa passagem pelo nosso mundo interior, oculto e subterrâneo do ser, ao mesmo tempo sensorial e instintivo, quando nos desestruturamos completamente para que sejamos obrigados a nos reconstruir por nós mesmos, é que acaba constituindo a nossa iniciação verdadeira. Não adianta a gente ficar procurando uma religião, crença ou iniciação para fugir da nossa sombra, fazer de conta que ela não existe, varrer para baixo do tapete, ostentando para os outros o quanto somos espiritualizados e elevados. Aquela sombra vai continuar lá até que seja compreendida e amada por nós. Ama o teu inimigo. Sem esse amor, não se chega ao reino dos céus. Mas será que conhecemos o sentido verdadeiro do amor para conseguirmos tal proeza? A finalidade da evolução e do processo evolutivo é exatamente transformar essa sombra em luz através de todas essas idas e vindas, como uma aranha tecendo sua teia entre o mundo divino e o mundo terreno, entre o futuro e o passado. E cada vez que voltamos nas lajes para dar impulso para realizar o nosso salto, acabamos resgatando uma dessas sombras associadas aos estágios que tais lajes representam. Ocorre que quando passamos por uma iniciação simbólica e conseguimos fazer essa relação entre as suas etapas e simbolismos associados ao processo de crescimento de cada um, aí sim podemos constatar que aqueles símbolos são bem reais. O dragão do umbral é real. A câmara mortuária é real. O Vale das Sombras da Morte é real. A travessia de Ulisses amarrado ao mastro do navio para não sucumbir aos cantos das sereias é real. A iniciação real desvela a iniciação simbólica, que só apenas a partir dessa constatação passa a ser real também. Só então, após ela ter sido assimilada, incorporada pelo discípulo, é que é verdadeiramente conquistada. Porque só aquilo que a alma assimila é que pode ser transportado para o espírito. Rito por si só não inicia ninguém. Leituras ocultas e secretíssimas não iniciam ninguém. Usar anel mágico, tetragramaton pendurado no pescoço, camisetas com símbolos esotéricos, pendurar quadros repletos de simbolismos ocultos nas paredes de casa, queimar incensos para cada ocasião, consultar os astros para cada passo, não inicia ninguém. Fazer tudo isso e ainda ficar divulgando em redes sociais, pior ainda. É muito comum a gente ouvir hoje em dia: eu sou iniciado, eu sou discípulo de tal mestre.
e a gente descobrir que essa pessoa apenas passou a vida estudando num colégio, nunca deu as caras a bater no mundo externo e nunca conheceu verdadeiramente o mestre do qual diz ser discípulo, o que implicaria numa relação muito próxima, onde o ensinamento lhe teria sido transmitido de modo direcionado, coloquial e de boca a ouvido. As pessoas têm necessidade de mostrar ser aquilo que não são, porque quem é de verdade não diz. Iniciados de verdade existiram pouquíssimos em toda a história da humanidade. Dá para se contar nos dedos, e os que existem não sabemos quem são. A iniciação simbólica é quando estamos nos preparando para a batalha. A iniciação verdadeira é quando enfrentamos a batalha e realizamos o confronto e o acolhimento com nós mesmos, quando a luz e a sombra que existem dentro de cada um, finalmente, como dois irmãos abraçados em fraternal compaixão, compartilham e bebem na mesma taça. Finalmente, ocorre em nós a neutralidade entre o bem e o mal, e só assim o homem que se transformou é capaz de transformar. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.